Enquanto você tiver esperança em Cristo, você pode ter alegria em sua vida. Sim, existem muitas coisas terríveis acontecendo no mundo hoje. Eu não sei como elas vão acabar, mas eu conheço quem sabe e eu sei que nós, como crentes, estamos seguros em suas mãos. Estou muito feliz por você estar comigo hoje, porque eu tenho algumas coisas para compartilhar que acredito que vão fazer sua vida melhor. Eu comecei uma série há 2 dias chamada Acalme-se e Anime-se. E nos 2 primeiros dias falamos sobre a parte da calma. E hoje eu vou falar com você sobre o que eu chamo de o dever da alegria. Isso pode parecer estranho, porque a alegria seria um dever. Bem, ela é um privilégio e é uma bênção. Mas acredito que isto é um dever do ponto de vista do nosso testemunho para o mundo. Sabe, se ficarmos tristes, magoados e desanimados e para baixo o tempo todo, isto não vai dizer muito sobre o que ter um relacionamento com Jesus faz por você. E a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, então nós precisamos viver vidas que são testemunhas para as pessoas que estão perdidas. E se você fica alegre perto das pessoas, fica calmo quando deveria ficar perturbado. E se você fica alegre, e a alegria pode ser qualquer coisa, desde uma extrema alegria até um calmo deleite. Quando eu falo sobre estar alegre, não significa que você precisa ser para cima o tempo todo, rindo, mostrando os dentes. Pode ser qualquer coisa, desde uma extrema alegria a apenas uma pacífica e prazerosa calma, da qual nós temos falado nesses últimos dias. Mas a alegria é tão importante, eu demorei tanto para entender que é da vontade de Deus que eu desfrute a minha vida. Tudo o que eu fazia era olhar para... Eu era legalista, eu olhava para tudo o que eu deveria estar fazendo e... sempre preocupada de que talvez não estivesse agradando a Deus. Eu fiz tantas coisas por obrigação que eu realmente não desfrutava a vida pela qual Jesus morreu para me dar. Eu aprendi muito sobre a importância da alegria. Mas quando você me ouvir falar do dever da alegria, eu quero que você entenda que não é como se fosse um dever legalista, mas qualquer um que queira ser usado por Deus e ser um exemplo para as outras pessoas. Se você quer ser usado por Deus para atrair as pessoas para Cristo, então coloque um sorriso em seu rosto e assim aprenda a ter uma alegria consistente em sua vida. Uma alegria que não é determinada com base em quais são as suas circunstâncias. Provérbios 15, verso 13. Um coração feliz deixa o semblante alegre, mas pela tristeza do coração o espírito é quebrado. A alegria te deixa forte, um coração partido, deprimido, te desencoraja e te deixa fraco. Mas não é assim que Deus quer que nós vivamos. Salmo 5, verso 11. Mas que todos os que se refugiam e depositam sua confiança em ti se alegrem. Que cantem e gritem de alegria, porque você faz cobertura sobre eles e os defende. E que aqueles que também amam o teu nome sejam alegres em ti e tenham um espírito elevado. Eu não sei, eu acho que nós deveríamos ser pessoas felizes. Acho que uma das coisas que podemos fazer é começar a praticar sorrir constantemente. Muitas pessoas hoje são tão... Elas têm uma carranca na cara e elas são muito profundas sobre tudo e... Sabe, tudo o que elas querem falar sobre todos os problemas do mundo. E sim, há problemas no mundo de hoje, mas deixe-me te dizer, Deus ainda está no trono. E Jesus está vivo e muito bem. E nele sempre temos esperança. Podemos sempre esperar que todas as coisas cooperem para o nosso bem, se confiarmos nele e o amarmos. Salmos 32, 11 diz, alegrem-se no Senhor e regozijem-se. Sem se comprometerem, vocês justos que estão de pé e corretos diante dele, gritem de alegria, todos que são retos de coração. Agora,
Sabe, eu poderia continuar lendo escrituras como estas, mais e mais e mais, mas... Bem, vamos deixar estabelecido que Deus quer que sejamos felizes. Eu disse que Deus quer que você seja feliz, mas você tem que assumir a responsabilidade de ser feliz. E a maneira de fazer isso é parando de se preocupar com tudo o tempo todo e de ficar ansioso e nervoso com uma agenda. Essa agenda tão ocupada e lotada que te deixa estressado o tempo todo. Você tem que deixar espaço para um pouco de alegria em sua vida. João 10, no verso 10, diz: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês possam ter e desfrutar sua vida e que a tenha abundância ao máximo até que ela transborde. Acho que quando você analisa isto, o resultado final é que todo mundo só quer ser feliz. Nós queríamos ser felizes. Agora, sabe, se você deixou o pecado entrar na sua vida e você está permitindo permanecer e não trata isso, isso vai bloquear sua alegria. Davi, ele foi um grande homem. E ele era um homem segundo o coração de Deus e ele cometeu um pecado realmente terrível. Ele cometeu adultério com Batseba e mandou matar seu marido Urias porque ela engravidou. E ele não queria que o marido dela descobrisse. Mas ainda pior do que o que ele fez foi o fato de que ele tentou ignorar o pecado por mais de 1 ano, sem nunca se arrepender. Mas ouça o que diz o Salmo 32:3, diz... Eu não estou entendendo a minha letra aqui. Aqui diz: enquanto eu me calei, meus ossos se desgastaram pelos meus constantes gemidos o dia todo. Uau! Podemos nos arrepender e ser perdoados por qualquer pecado. Deus nos ama, sabe que nós temos fraquezas. O Espírito Santo está em nós para nos convencer do pecado e tratar conosco. E Ele não nos condena, mas Ele nos convence, Ele nos diz em quais áreas nós estamos agindo errado, e tudo o que precisamos fazer é admitir isso, nos arrepender, o que não significa apenas lamentar, significa estar disposto a se virar e ir em uma nova direção. Significa abandonar o seu pecado e caminhar em direção a Deus e sua vontade. E se você esconder o pecado, isso roubará sua alegria, mas se você trouxer todas as coisas à tona, a verdade vai te libertar e a sua alegria, então, vai voltar. Davi fez uma poderosa oração quando ele orou por perdão. Eu acho que está no Salmo 51, e vale a pena você dar uma olhada lá, sabe? Filipenses 4:4 está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente eu digo, alegrai-vos. Bem, isso pode não parecer muito, a menos que você saiba onde Paulo estava quando escreveu isso. Ele estava na prisão, e posso te dizer, a prisão onde ele estava não era como as prisões que nós temos hoje em dia. Na verdade, eu tive o grande privilégio de entrar na mesma cela onde Paulo estava quando escreveu esta escritura. Eu posso te dizer, aquilo era do tamanho de um banheiro muito pequenino. E tinha paredes de concreto e um chão de terra, e uma janela mais ou menos desse tamanho assim, com barras nelas. Sem aquecedor, sem ar-condicionado. Aquele era um lugar terrível. Na verdade, os historiadores nos dizem que o sistema de esgoto da cidade passava dentro daquela prisão, e com certeza o cheiro era muito ruim. Ele não dizia nada do que estava acontecendo, em sua cela ou ao redor. Mas então ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente eu vos digo, alegrai-vos. E sabe por quê? A alegria te dá força. A tristeza drena a sua força, mas a alegria realmente ela te dá força. O diabo quer que você fique fraco. Quando o inimigo vem contra você, ele não está tentando roubar suas coisas, está tentando roubar sua alegria. Há inúmeras escrituras na palavra de Deus que nos dizem que nós devemos nos alegrar no Senhor. E sobre a questão da tristeza, sabe, em Neemias 8:10, eles haviam reconstruído o muro em torno
da cidade, aquilo era uma coisa ótima para se alegrar. E como parte disso, o povo se levantava e a palavra de Deus era lida para eles praticamente o dia inteiro. E as pessoas começaram a chorar, porque quando elas ouviram a palavra, foram convencidas do pecado em suas vidas. Bem, veja, eu me lembro de quando eu comecei a ir à igreja e a ouvir as pregações, sabe, muito boas e que eu consegui entender. Eu nunca houve nenhuma mensagem que eu vi que eu não precisasse dela. Mas eu não entendi essa questão da diferença entre a convicção e a condenação. E então, eu saía de lá me sentindo pior do que quando entrei, sabe? Porque eu sentia que cada mensagem me mostrava outra coisa que havia de errado comigo. Eu não sabia como me alegrar com isso, mas veja, hoje já aprendi que quando o Espírito Santo me convence do pecado, uau, eu gosto e eu agradeço a Ele por isso, porque não posso fazer nada sobre algo do qual não estou ciente. A verdade vai te libertar se você permanecer na palavra. Disse Jesus, você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. João 31:32. Se vocês forem verdadeiramente meus discípulos e se permanecerem na minha palavra, conhecerão a verdade e a verdade vai libertar vocês. Enfrentar a verdade sobre nós mesmos é uma das coisas mais ousadas, corajosas e bravas que podemos fazer. Sim, eu quero dizer que eu tenho esse problema na minha vida e eu admito, eu me desculpo, eu me arrependo e Deus, eu preciso da sua ajuda, eu quero mudar, mas eu não vou conseguir mudar se você não ajudar-me. Preciso que você me ajude. Então, Neemias, quando o povo começou a chorar, quando ouviram a palavra, ele disse, não se sintam mal, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, nós podemos nos arrepender de algumas coisas durante um tempo, nós lamentamos por várias coisas durante um tempo, mas a Bíblia diz o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Naturalmente, quando você perde um ente querido, ou você perde um emprego, ou o dinheiro pelo qual trabalhou duro e economizou, a perda nos entristece há um tempo determinado para o luto, mas nós temos que ter cuidado para não permitir que o espírito de dor se ligue a nós. Nós conhecemos pessoas que talvez perderam a aposentadoria, o emprego e 20 anos depois ainda estão amarguradas. Isso não vai ajudá-las a recuperar o que elas perderam. Mas se elas fizerem as coisas do jeito de Deus, Ele pode não apenas restituir o que perderam, mas dar muito mais a elas. Na Bíblia, no Antigo Testamento, quando o ente querido morria, de acordo com a lei, eles tinham 30 dias para chorar e depois seguir em frente. Agora, não estou sugerindo que se você perdeu alguém que você ama, que depois de 30 dias você tem que ficar feliz de novo, mas acho que o ponto aqui é que há um tempo para o luto e o lamento, mas então, eventualmente, temos que tomar a decisão de que nós vamos prosseguir. Posso lhe dizer algo? Se você está aqui na Terra, há uma razão para você estar aqui. Nunca deixe o diabo convencê-lo de que você não tem nenhum propósito, de que você é inútil. Você tem um propósito, você só precisa descobrir qual é. E você pode dizer, bem, eu estou tentando, mas eu não sei o que Deus quer que eu faça. Sabe, uma das coisas que eu sugiro, se você realmente não sabe o que Deus quer que você faça, apenas comece a tentar fazer coisas e você descobrirá muito rápido o que funciona para você, onde se encaixa e onde não se encaixa. Sabe, eu queria tanto servir a Deus. Quando eu comecei a ser mais séria no meu relacionamento com Deus e Ele tocou minha vida, eu queria tanto servi-lo, mas eu não sabia especificamente o que eu deveria fazer. E então, sabe, onde tivesse uma oportunidade, eu estava lá. Eu evangelizei, eu trabalhei no berçário, eu limpei a casa do pastor, fiz todo tipo de coisas que não eram o chamado da minha vida. E, eventualmente, eu descobri onde me encaixava exatamente. Deixe-me ler isso de novo. Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Bem sabe, a alegria vem.
mas temos que aceitá-la e continuar nela. Bem, há muito para se lamentar. Os nossos pecados, os pecados de outras pessoas e os erros que cometem. Nós odiamos quando alguém que amamos fica fazendo coisas que sabemos que vão causar dor em suas vidas, não é? Necessidades pessoais. E você pode ter tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Sabe, podemos ter não só um problema, mas 5, 6 ou todos de uma vez. Mas ouça isso. Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam. Agora, é claro, essas eram coisas importantes para eles. Hoje não estamos preocupados com campos de oliveira e coisas assim, mas você entendeu o meu ponto. Ainda que não haja ovelhas no aprisco e nenhum gado nos currais, eu ainda vou me alegrar no Senhor. E eu me regozijarei em Deus, o meu Salvador. Sabe, quando nada mais estiver dando certo em sua vida, você pode se alegrar por ter nascido de novo. Você pode se alegrar porque você já sabe onde vai passar a eternidade. Tem sempre um motivo para você ser feliz. Tem sempre um motivo para você ser grato. E a gratidão sempre se transforma em alegria. Quando as pessoas nos perseguem, isto nos deixa tristes. Mateus 5, do 9 ao 16, diz: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Eu sei que quando Deus me chamou para o ministério, muitas pessoas vieram contra mim, viraram as costas para mim, me disseram que eu era louca, que eu não tinha formação certa, nem a personalidade certa, e que eu era mulher. Havia tantas coisas erradas comigo de repente, porque eu havia dito que Deus queria usar-me, e eu estava disposta a dar um passo de fé e descobrir. E foi difícil para mim. Eu posso te dizer que realmente não me alegrava ser perseguida. Mas eu olho para trás agora e eu posso ver o que esta escritura está tentando nos dizer. Jesus foi perseguido. E se compartilharmos de seus sofrimentos, isso é um motivo para se alegrar. Bem-aventurados são aqueles, vocês são bem-aventurados quando te insultam e te perseguem e falsamente dizem todo tipo de coisas más contra vocês por minha causa. Regozijem-se, alegrem-se, porque grande será a sua recompensa no céu. Eu disse no início que a alegria é um dever. Eu não quero que isso pareça como algo legalista. Mas acho que é um dever nosso, porque, como eu disse anteriormente, fomos chamados para ser testemunhas para o resto do mundo. Eu acho que qualquer pessoa, qualquer cristão que está aqui nesta terra, se Deus não tivesse um propósito para nós depois que nascemos, de novo, Ele teria nos levado para o céu. Mas nós temos um propósito e, sabe, você pode ser o único Jesus que alguém vai ver. Não estou dizendo que você é Jesus, mas eu estou falando que se você não deixar fluir de você e brilhar através de você, as pessoas querem ver Jesus, elas querem crer que Deus é real. Mas elas precisam nos ver sendo estáveis e calmos e felizes e pacientes e gentis e nos doando. O fruto do Espírito, ele é tão importante e todos temos ele dentro de nós. Mas ele vem em forma de semente. E para qualquer semente crescer, você precisa regar e cuidar dela. Deixe essa semente da paciência que está em você crescer e ser uma enorme árvore gigante que todo mundo consiga ver. Que as sementes da alegria que estão em você sejam mostradas ao longo da sua vida. A Bíblia diz que passamos por provas de fogo. Ops, eu prefiro não falar disso. 1 Pedro 4, 12, 3 diz: Amados, não vos surpreendam com fogo ardente que vos sobrevém para vos provar. Uau! A Bíblia amplificada diz para testar sua qualidade. Como se algo estranho e incomum estivesse acontecendo com vocês. É como quando você tiver provas na vida, não se surpreenda, não pense, bem, por que isso está acontecendo comigo? Bem, aconteceu com Jesus. E o servo não está acima de seu mestre. Mas alegrem-se por quanto vocês são participantes dos sofrimentos de Cristo,
Agora, há muitas coisas que ele sofreu por nós que nós nunca teremos que sofrer. Nós não temos que pagar pelos nossos pecados, ele já pagou. Ele comprou nossa entrada lá no céu. Ele levou a punição por nossos pecados sobre si mesmo. Há muitas coisas que nunca teremos que passar porque ele passou, mas há outras coisas que nós teremos que lidar na vida, sabe? Porque se você está no mundo, as coisas vão acontecer. Quero dizer, o tempo todo, eu acho que nós podemos reconhecer que quanto mais nós vivemos nesta terra, na minha vida, eu mal consigo acreditar como as coisas mudaram, sabe? Veja, quando eu era adolescente, o mundo era um lugar bem melhor. E o mundo está ficando muito difícil hoje. Isto significa que nós temos que apertar o cinto da verdade, manter a palavra de Deus como nunca antes, sabendo quem somos em Cristo, permanecendo firmes nele, e não permitir que essas provações e testes de fogo nos vençam. Passe no teste. Seja forte no Senhor, fique calmo e seja alegre. Você sabia que isso deixa o diabo muito bravo quando ele está tentando te deixar chateado e você permanece feliz? Hebreus 12:2 diz, fixemos nossos olhos em Jesus. Bem, um dos nossos problemas é que quando temos um problema, nós olhamos para o problema, sabe? Sabe, quando você tem problema, você fica querendo falar com alguém. Então falamos sobre isso, falamos sobre isso, falamos sobre isso, falamos sobre isso, e pensamos nisso, e pensamos nisso, e pensamos. E quanto mais fazemos isso, mais chateados ficamos e menos alegria nós temos. Podemos ficar temporariamente tristes, mas podemos ser constantemente alegres. Não estou dizendo que você nunca vai se chatear com nada ou que nunca vai ter um dia difícil. Eu não estou sugerindo que você saia por aí rindo sem controle o tempo todo, sabe? Mas eu estou sugerindo que enquanto você tiver esperança em Cristo, você pode ter alegria em sua vida. Sim, existem muitas coisas terríveis acontecendo no mundo hoje. Eu não sei como elas vão acabar, mas eu conheço quem sabe. Eu sei que nós, como crentes, estamos seguros em suas mãos. Deus vai cuidar de você. Alguém precisa ouvir isso desesperadamente. Deus, Ele vai cuidar de você. Ele prometeu nunca nos deixar nem nos abandonar. A Bíblia nos ensina a sermos alegres por muitas coisas. Vou sugerir algumas. Que tal? Eu sou muito grata pelo que eu sei, sabe? Por todos esses anos que eu estudei a palavra de Deus. E pelo que eu sei, eu ainda tenho muito a aprender, mas pelo que eu sei sobre Deus e o seu caráter. E isto me permite reconhecer bem, isso não é de Deus, porque não é assim que Deus se comporta, ou sim, isso é de Deus, porque esse é o seu caráter. Eu me alegro pela minha salvação, eu sou muito feliz por ter nascido de novo, por ter a garantia de saber que quando a minha vida aqui nesta terra acabar, eu vou passar a eternidade com Deus num lugar onde não há lágrimas, nem choro, nem dor, nem tristeza, e ninguém vai odiar ninguém, todo mundo vai ser feliz e se amar, e eu estou ansiosa por isso, mas nós precisamos nos alegrar com estas coisas e pensar nessas coisas mais do que pensamos nos nossos problemas. Em Lucas 10:20, Jesus disse aos discípulos, não se alegrem, porque os demônios se submetem a vocês, mas se regozijem, porque seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Alegre-se com o amor interminável e incondicional de Deus por você. Se alegre porque a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Não é maravilhoso? Todos os dias Deus te dá misericórdia pelos erros cometidos ontem. Se alegrem porque seus pecados são continuamente lavados no sangue de Jesus. Porque você é uma nova criatura em Cristo. Porque você foi feito a justiça de Deus em Cristo. Tem tantas coisas maravilhosas para a gente poder se alegrar. E nós precisamos começar a fazer isso. Não haverá nenhuma tristeza no céu. Apocalipse 21:4, ele vai enxugar cada lágrima dos nossos olhos. E não haverá mais morte, ou luto, ou choro, ou dor, porque a velha ordem das coisas, ela já passou. E é para lá que vamos.
Podemos nos alegrar agora, porque sabemos qual é o nosso futuro, nós já lemos o fim do livro. Deus te abençoe. Obrigada por esse tempo comigo hoje. Sabe, paciência não é apenas a capacidade de esperar, mas é como nós nos comportamos enquanto esperamos. Vamos lá, alguém precisa tomar posse disso hoje. Paciência não é só esperar. Se Deus diz que você tem que esperar, então espere. Mas você pode esperar do jeito certo, ou você pode esperar de uma maneira que te deixa infeliz. Seja bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou feliz por tê-los hoje conosco, porque não me fará nenhum bem falar se não houver ninguém para ouvir. Então, obrigada por sintonizar. Estamos falando sobre medo, algo que todos experimentamos em momentos diferentes da nossa vida. Algumas pessoas têm muito medo, outras talvez nem tanto assim, mas enquanto estivermos vivos, sempre haverá momentos em que o medo nos visitará. E o medo é do diabo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de poder, amor e uma mente sã. É a única coisa que eu acho que realmente derrota o medo é a fé. Quando o medo vem, não significa que não podemos fazer o que acreditamos que devemos fazer, o que queremos fazer. Mas significa que o medo está tentando nos impedir, sabe, de fazer isso. Mas você ainda pode fazer tudo mesmo enquanto sente medo. Então, o título da minha mensagem hoje é o mesmo do livro que eu escrevi, chamado Faça com Medo. Você pode fazer as coisas enquanto você sente medo. Uma amiga minha tinha medo de voar, sabe? E o marido dela viajava o tempo todo a negócios. E seus filhos cresceram e se foram, ela poderia ter ido a tantas viagens com ele, poderia ter separado alguns dias para
um tempo pessoal ou férias, mas ela não ia, a menos que fosse de carro. Então, às vezes, eles faziam longas viagens, quero dizer, eram mais de 20 horas de carro só para que ela fosse com eles. Então, ela começou a ouvir a minha mensagem, faça com medo, e em algum momento ela decidiu que iria fazer exatamente isso. Ela ia fazer mesmo com medo. Ela compartilhou comigo que nas primeiras vezes que entrou no avião, ela sentiu como se fosse vomitar e ela ficou nervosa. Ela pensou que não ia conseguir, sentia como se estivesse tendo um ataque de pânico, mas continua insistindo e dizendo: eu vou fazer isto mesmo que eu tenho que fazer com medo. E quer saber, agora ela não tem mais medo de voar e ela viaja com o marido o tempo todo. E então agora eles se divertem muito. Não deixe o medo roubar sua vida. Não deixe o medo roubar seus relacionamentos. Não deixe o medo roubar sua alegria. Deus quer que você tenha uma vida boa. Mas uma coisa é certa, você tem um inimigo, e o nome dele é Satanás, ou diabo, e ele não quer que você desfrute sua vida. Ele quer que você tenha medo o tempo todo. Sabe, algumas das vezes quando nós mais temos medo é quando estamos esperando que Deus faça algo em nossa vida. Talvez você já orou sobre aquilo e se sentiu cheio de fé e tinha certeza de que Deus iria aparecer e fazer aquilo que você precisava, mas já faz um bom tempo que você fez aquela oração e agora a dúvida começa a aparecer e vem as mentiras de Satanás, isto não vai acontecer, isto não vai acontecer, e uma das coisas que você mais teme é escutar que Deus está bravo com você, que não vai fazer isso, a sua fé não é forte, pode haver inúmeras, tantas mentiras que você nem poderia contar. Mas é exatamente aí que você precisa ter fé. Paulo escreveu ao Timóteo e disse: você precisa combater o bom combate da fé. E nós lutamos, mas é uma luta diferente do tipo de luta que as pessoas têm no natural, sabe? Nós levantamos o escudo da fé, que é uma peça da armadura que Deus nos deu, a armadura espiritual falada em Efésios capítulo 6, e nós dizemos: não importa o que eu sinta, não importa quanto tempo demore, eu acredito em Deus. Sabe, não sei dizer por que algumas coisas demoram mais do que outras. Às vezes eu orava por coisas e aquilo era respondido em um dia ou mais. Em outras, eu fazia orações que, quando Deus respondia, eu até havia me esquecido que havia orado. E ele tinha que me lembrar: você não se lembra de quando fez aquela oração? Eu não sei, só Deus conhece o tempo dele, sabe? E eu acho que se você quer ter paz e desfrutar a vida, você tem que acreditar que o tempo de Deus é perfeito para você. O salmista disse: o meu tempo está em suas mãos. E uma das coisas que nós fazemos muito é que nós ficamos perguntando o tempo todo: quando, Deus, quando? Quando, Deus, quando? Quando vamos chegar lá? Bem, sabe, para ser honesta, isto é parte da fase bebê do cristianismo. Se você tem filhos, deve se lembrar de quando eram pequenos e vocês iam viajar. Nós já chegamos? Quando nós vamos chegar? Quando nós vamos chegar? E Deus prefere ouvir: eu... sei que você vai chegar exatamente na hora certa. Sabe, só porque Deus ainda não manifestou a sua vitória, não significa que não esteja trabalhando. E então uma das coisas que aprendi a dizer quando a dúvida vem até mim é: Deus está trabalhando? Em vez de Deus, você não está fazendo nada, ou por que você não está fazendo nada, nunca diga isso, porque Deus está sempre trabalhando em seu favor. Diga: Deus está trabalhando. Sabe, Deus nos dá desejos, nos dá sonhos e esperança para nossas vidas, mas Ele esconde o momento exato de quando essas coisas se manifestarão. Isso Ele reserva para a sua sabedoria, porque Deus esconde informações de nós.
sobre o tempo? Bem, primeiramente, às vezes, se soubéssemos quanto tempo teríamos que esperar, desistiríamos antes de começar. Às vezes, se soubéssemos pelo que teríamos que passar enquanto esperamos, nós desistiríamos antes de começar. E eu pessoalmente acredito que Deus gosta de um pouco de mistério. Eu acho que é bom para nós não saber de tudo. Um dos meus tipos favoritos de filmes para assistir são os de mistério. Amo assisti-los. Ficar na ponta do sofá esperando para ver quando tudo vai acontecer e esperando para ver o resultado, quem fez isso, quem fez aquilo, como vai ser, sabe? Eu acho que esse mistério realmente nos traz uma expectativa. Sempre achamos que adoraríamos saber o futuro, mas será? Você realmente gostaria de saber tudo o que iria acontecer com você pelo resto da vida e exatamente quando iria acontecer? Eu acho que não. Porque, primeiramente, se você soubesse tudo sobre as coisas boas, não ficaria tão animado quando as recebesse. E se soubesse tudo sobre as coisas mais difíceis, você ficaria apavorado o tempo todo. E a questão é que quando sabemos das coisas com antecedência, nós estamos olhando para elas sem a graça de Deus. Então, quando chega o momento de algo realmente acontecer com que você precisa lidar ou passar, então você tem a graça e a fé para fazer aquilo. Deus nunca nos deixa sem ajuda que nós precisamos para fazer o que nós precisamos fazer. Deixe-me dizer algo, todo mundo espera. Você não é o único que espera, todo mundo espera. Isto é parte do nosso teste de fé, e acredite ou não, você está crescendo espiritualmente enquanto espera, especialmente se aprendeu a esperar bem. Sabe, a paciência não é apenas a capacidade de esperar, mas é como nos comportamos enquanto esperamos. Vamos, alguém precisa tomar posse disso hoje. Paciência não é apenas esperar. Se Deus diz que você tem que esperar, espere. Mas você pode esperar do jeito certo, ou você pode esperar de uma maneira que te deixa infeliz. Então, esperar não é apenas ficar sentado esperando que algo aconteça. Paciência não é apenas esperar que algo aconteça, mas uma pessoa paciente, ela sabe como se comportar enquanto espera. Então, uma das coisas que precisamos fazer enquanto esperamos é continuar dizendo: Deus, eu confio em você, eu acredito que seu plano para a minha vida é bom e acredito que o seu tempo na minha vida é perfeito. Moisés esperou por 40 anos para que Deus o usasse para levar a libertação ao seu povo. Deus falou com ele e ele saiu na frente do tempo e tentou ajudar as pessoas antes que fosse a hora certa, e ele acabou se metendo em problemas e sendo acusado de algumas coisas, e ele fugiu do Egito e viveu no deserto por 40 anos, e então Deus o chamou para fazer o que ele havia colocado no seu coração 40 anos antes. E lembre-se, ele fugiu, ninguém disse a ele para fugir, mas ele fugiu, e ele fugiu para o deserto. Você sabia que a palavra medo não significa tremer ou temer ou ficar nervoso? A palavra medo significa se esconder de algo ou fugir. Então, quando Deus diz em sua palavra, não temas, pois eu estou contigo, o que ele realmente está dizendo é: o medo vai vir até você, mas quando sentir medo, não fuja. Fique firme e veja a salvação do Senhor que ele vai trazer para você hoje. Me pergunto, quantas oportunidades Deus já colocou na sua frente para fazer grandes coisas, e você ficou com medo do desconhecido e continuou no que acha que é uma zona de segurança. Mas se você olhar para a sua vida, sente o quanto ela tem sido chata, sem aventura, sem empolgação. Bem, quer saber? É sua culpa, porque se você não pegar e for fazer as coisas que Deus te chamou para fazer, nunca vai experimentar a vida que Ele tem para você. E eu sempre digo, saia e descubra, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que Deus quer que elas façam. Eu não sabia o que Deus queria fazer na minha vida. Sabe, quando eu entrei num relacionamento sério com o Senhor nos anos 70, Deus tocou a minha vida e me encheu com o poder do Espírito Santo, e eu era uma cristã há um longo tempo, mas agora eu era uma cristã em chamas. Eu queria servir a Deus, mas não sabia o que Ele queria que eu fizesse. Eu não sabia, naquela época em particular, que eu fui...
chamada para ensinar a palavra de Deus. E sabe o que eu fazia? Qualquer oportunidade que vinha à minha frente, eu saía e tentava. Uma das primeiras coisas que eu fiz como ministério para Deus foi sair com um grupo de pessoas da minha igreja aos sábados de manhã e bem no centro de St. Louis, que é a cidade onde eu moro, para distribuir folhetos evangelísticos. Para ser honesta, eu não fui chamada para o evangelismo de rua, era difícil para eu fazer aquilo. Mas era uma oportunidade de fazer algo, então eu dei um passo para fazer. Uma das próximas coisas que eu fiz foi tentar trabalhar no berçário. Estavam pedindo voluntários para o berçário para ajudar nas manhãs de domingo. E sabe, isso durou só 2 semanas e eu e as crianças soubemos que eu não fui chamada para o berçário. Mas na primeira vez que eu tentei ensinar, oh meu Deus, eu encontrei o meu lugar. Sabe, você precisa encontrar o seu lugar. Precisa encontrar o lugar onde você se encaixa, o lugar que se encaixa em você e onde se sente confortável. Deus não vai te chamar para fazer algo no qual você se sente infeliz enquanto você está fazendo aquilo. Então eu digo, saia e descubra o que Deus quer que você faça. Você ficaria surpreso com o que é capaz de fazer se apenas desse um passo para fazer o que Deus quer fazer através de você. Você nunca descobrirá se está certo se não se dispuser a estar errado. Vamos, eu quero que alguém ouça isso. Você nunca descobrirá se está certo se não estiver disposto a estar errado. E não será o fim do mundo se você sair e tentar algo que você acha que quer fazer, o que Deus quer que você faça, e aquilo simplesmente não funcionar e você precisar recuar e dizer, bem, eu cometi um erro. Pelo menos você pode riscar isso da sua agenda e dizer, bem, agora eu sei que não é isso que eu deveria fazer. E eu acredito que há pessoas assistindo que realmente precisam ouvir o que eu estou dizendo. Porque você não está feliz com a sua vida, mas isso é porque você não está dando nenhum passo de fé. Você não tem nenhuma aventura, porque você realmente vive com muito medo. A sua nova atitude em relação à vida precisa ser, eu não vou temer. Eu não disse que você não sentirá medo, mas você não vai ceder ao medo, porque Deus está com você. José esperou 14 anos, Deus deu um sonho a ele, e sabe, a partir daí as coisas ficaram bem ruins. Você já sentiu como se Deus falasse com você e então não acontece nada além de um problema atrás do outro? Bem, eu tive esta experiência e José também. Ele teve um sonho, compartilhou com seus irmãos, e eles ficaram com ciúmes. Então eles saíram para caçar com ele e acabaram vendendo José para comerciantes de escravos e mataram o animal e esfregaram o sangue na túnica e a levaram de volta para o pai e disseram que o animal havia matado José. Bem, ele foi parar no Egito e onde quer que José ia, ele tinha o favor de Deus com ele. Eu amo o modo como a Bíblia diz que os irmãos de José o odiaram e eles o odiavam cada vez mais, mas que Deus estava com ele. Deus estava com ele. E veja, não importa quem esteja contra você, e não importa quem te diga que você não é suficiente, que não consegue e que você nunca será capaz, se Deus estiver com você, você pode fazer qualquer coisa que Deus te pedir para fazer. É hora de viver uma vida corajosa. É hora de você sair e descobrir do que você é capaz. E Abraão esperou 20 anos depois que Deus lhe deu a promessa de que teria um filho. E se você fala de alguém que tinha algum motivo para duvidar e não acreditar no que Deus disse, estes eram Abraão e Sara. Ela já havia passado da idade fértil, ele tinha quase 100 anos de idade e até então ele não tinha sido capaz de gerar uma criança. E ainda assim, Deus disse, eu vou dar a você o seu próprio filho. E a Bíblia diz que Abraão acreditou em Deus. E isto lhe foi imputado como justiça. Quer ser justificado com Deus? Creia. Sabe, ser justificado com Deus não é fazer tudo certo. Trata-se de acreditar naquele a quem ele enviou. João 6, versos 27 a 29, nos dá uma explicação maravilhosa disso quando os discípulos disseram o que devemos fazer para fazer as obras de Deus, o que devemos fazer para agradar a Deus.
E a resposta de Jesus foi: esta é a obra que Deus requer de vocês, que vocês creiam naquele a quem Ele enviou. Então Abraão tinha uma situação impossível. Mas embora as coisas sejam impossíveis para os homens, todas as coisas são possíveis para Deus. E ele esperou. Ele esperou por 20 anos. Bem, isso é muito tempo para ter que perseverar contra o medo. Mas ele acreditou em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Eu vou repetir. Você quer ser justificado com Deus? Chuyện tình yêu giờ nói xa đâu nào ai thấu hiểu. Một người hy sinh tất cả để yêu, một người ngổn ngang bỏ rơi biết bao điều để một mình em cô đơn giữa bóng đêm. Anh xin lỗi khi đã nói lời từ chối, khiến trái tim em giận dỗi. Anh ngốc nghếch quá đi thôi. Confie nele, creia nele. Sempre acredite que Deus está do seu lado e que Ele tem um bom plano para a sua vida. E mesmo quando errar e pecar, creia que quando você ora e pede perdão, Deus perdoa e Ele remove o seu pecado para tão longe quanto o leste está do oeste. Às vezes posso pregar uma mensagem sobre fé e depois me pegar duvidando se a minha mensagem sobre fé estava certa. Então todos temos que tomar decisões o tempo todo para permanecer na fé. Eu recebi um chamado de Deus para fazer o que eu estou fazendo agora em fevereiro de 1976. E se você consegue contar, sabe, isso foi há muito tempo atrás. 45, 46 anos ou algo assim. E eu comecei com pequenos começos, não despreze os dias dos pequenos começos. Durante 5 anos eu ensinei o estudo bíblico em casa, com 25 pessoas, por 5 anos. Eu deixei um trabalho em tempo integral, onde ganhava um bom dinheiro, a fim de estudar e me preparar para ser capaz de ensinar, porque eu não fiz faculdade de teologia, eu não tinha formação, eu não sabia fazer aquilo, mas Deus me garantiu que Ele sabia e que se eu desse o meu passo de fé, Ele faria tudo funcionar. E Ele fez. E por 5 anos as pessoas vieram e eu senti que Deus queria que eu parasse com aquilo. Então, eu parei, na verdade, eu pensei ter ouvido Deus dizer: pare com isso, eis que faço uma nova coisa. Bem, eu achei que certamente esta coisa seria eu sair pelo mundo imediatamente, que meu sonho iria ser cumprido, que eu iria pregar para grandes multidões de pessoas em grandes reuniões, viajar para o exterior e fazer várias coisas. Bem, a próxima coisa que aconteceu foi que por 1 ano não fiz absolutamente nada. Era como se Deus me colocasse em uma prateleira e dissesse: vamos ver no que você crê durante este ano, Joyce. E sabe, eu não sabia o que no mundo estava acontecendo. Mas eu olho para trás agora, eu posso ver que o que Deus fez em mim naquele ano era algo que tinha que ser feito, sabe? Antes que Ele pudesse me promover a outro nível. Porque eu tinha alguns problemas em me comparar com as outras pessoas. E Deus, Ele tinha que me dar a confiança para ser eu mesma antes que Ele me deixasse ir para o ministério que Ele tinha para mim, sabe? Ele não queria que eu fosse para o ministério e tentasse copiar e ser outra pessoa. Ele queria que eu o seguisse. A próxima coisa que fiz foi trabalhar em uma igreja por 5 anos, debaixo da liderança de outra pessoa. E isso nem sempre era fácil, porque eu não podia fazer tudo o que eu queria fazer. Eu tinha que estar debaixo de autoridade. E eu digo muitas vezes que você não está apto a estar em autoridade até que aprenda a estar debaixo de autoridade. Então, trabalhei lá por 5 anos, era um ótimo trabalho. Eu tinha uma reunião de mulheres com 500 pessoas toda semana e eu podia fazer várias pregações quando o pastor viajava. Eu ensinava na escola bíblica e eu tinha muitos amigos, era muito bom o trabalho. Então, Deus me disse que meu tempo ali havia acabado e que eu deveria ir para o norte, sul, leste, oeste. O único problema era que ninguém me conhecia no norte, sul, leste, oeste. Eu pensei: para onde eu devo ir? Ah, meu Deus! E quando eu saí, eu estava tão animada por dentro e tão assustada por fora, sabe? Você já se sentiu assim? Você precisa seguir o que está dentro, aquilo que Deus te dá paz interior e aquilo que lá dentro você sente que é o que você deve fazer e não aquilo que a sua carne diz para você fazer. E sim, eu estava com muito medo. E levou muito tempo para termos oportunidades para pregar e começamos indo a algumas estações
de rádio, então viajávamos para lugares para onde podíamos ir de carro, porque não dava para ir de avião. E eu não vou contar toda a história, mas foi uma longa jornada e foi uma jornada de fé. E sabe, hoje, às vezes, eu só queria poder me assentar com algumas pessoas e contar toda essa história, porque as pessoas, elas pensam, sabe, nossa, eles deviam ter dinheiro, ter isso, ter aquilo, aquilo outro, e eu acho que foi apenas fé. Eu me lembro de que alguém disse à Madre Teresa antes dela ir para a Índia, porque ela não tinha nada, e ela disse, eu tenho 3 centavos e Deus, isso é tudo que eu preciso. E ela foi para lá e fez um tremendo, tremendo trabalho. Sabe, não olhe para o que você não tem, olhe para o fato de que você tem Deus e coloque sua fé nele e deixe a sua fé superar esses medos. E então agora aqui estou eu, todos esses anos depois, fazendo o que Deus me chamou para fazer há 46 anos atrás. Eu tenho feito isso agora já há cerca de 20 anos, mas isto não aconteceu da noite para o dia. Deus me guiou nesta longa e difícil rota, embora houvesse um lugar mais próximo. Quando Deus guiou os israelitas para fora do Egito, a Bíblia diz, em Êxodo 13:17, quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pela terra dos filisteus, embora ela fosse mais perto, pois Deus disse para que o povo não mude de ideia quando vir a guerra e voltem para o Egito. Agora, isso é muito importante, porque o que você precisa entender é que, às vezes, quando Deus te guia pelo caminho mais longo e difícil, é realmente um aprendizado para o que você vai fazer um pouco mais tarde. Você precisa ir para a escola do Espírito Santo antes que esteja... pronto para ser liberado em qualquer coisa que Deus esteja te chamando para fazer. Então Deus havia dito que ele os levaria para a terra prometida e que eles teriam que entrar lá e possuí-la. Bem, sabe, isso é mais ou menos assim. Você vai entrar lá, ela é sua, mas eu fiquei muito espantada quando eu estudei a palavra possuir e descobri que isso significa desapossar os ocupantes atuais, e foi por isso que ele os levou pelo caminho mais longo e difícil, porque ainda não estavam prontos para a guerra. Eles teriam que tomar posse da terra. Deus havia dado a eles, mas eles teriam que tomar posse dela. E Deus, ele já organizou uma vida maravilhosa para você, mas você tem que se apossar dela. Você não pode simplesmente sentar e esperar que tudo caia no seu colo. Você precisa ouvir a palavra de Deus, que vem até você, em seu coração, e ter certeza de que se alinha com as Escrituras e então dar um passo de fé e fazer o que você acredita que Deus te pediu para fazer, e Ele nunca vai te deixar nem te abandonar. Bem, Deus os treinou enquanto eles estavam naquele deserto e as coisas eram difíceis e eles precisavam depender de Deus para tudo, sabe? Eles não tinham comida, não tinham água, e eles passaram muitos anos com Deus enviando a comida chamada maná todos os dias, e eles não conseguiam juntar muito daquilo e guardar para mais tarde, só podiam pegar para um dia, para um único dia somente, exceto quando chegava o sábado, porque eles não podiam trabalhar no sábado, e eles pegavam para 2 dias no dia anterior. Bem, se você realmente pensar sobre algumas dessas coisas, imagine como isso devia ser difícil para eles, porque o pensamento estaria sempre ali, bem, se Deus não enviar nada amanhã. Mas se eles pegassem mais do que eles precisavam para aquele dia, então apodrecia e fedia. Eu acho que algumas pessoas têm vidas fedorentas, sabe? Porque não estão dispostas a seguir a liderança de Deus e estão sempre tentando sustentar a si mesmas com aquilo que só Deus pode dar a elas se colocarem sua fé em Deus. Eu vou repetir porque alguém precisa ouvir. Algumas pessoas tentam prover para si aquilo que só Deus pode dar a elas. Você precisa começar a confiar em Deus e a viver pela fé.